Graça e paz, guerreiros, bem-vindos à nova série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje é o dia de lançamento, estamos bem felizes, né? Não só porque estamos lançando o livro, porque isso obviamente é uma felicidade, é uma alegria, né? Cada livro que nasce é um filhinho que nasce, então a gente está bem feliz, mas porque, na verdade, hoje é o dia que se inicia a libertação de muita gente, e esse ministério é um ministério de libertação, antes de mais nada. É um ministério apologético também, mas é um ministério de libertação. A gente está aqui para libertar pessoas do jugo e da escravidão, né, dos grupos sectários. Então, claro, mais especificamente da Igreja Adventista, porque é o que eu conheço. Para quem não conhece minha história, meu nome é Gleison Pércio. Eu fui quarta geração de Adventista do sétimo dia. Vivi mais de 25 anos dentro dessa igreja. Tive vários cargos de liderança. Nasci nessa igreja, nesse contexto. E só fui liberto, né, em 2018, tá? Que foi quando eu passei a estudar muito a respeito das doutrinas adventistas. Na verdade, tudo isso se iniciou com uma jornada de oração da madrugada de 60 dias. Meu testemunho está todo ali no YouTube, se vocês quiserem ver, na série do volume 1, também está no meu livro, tá? No volume 1. Mas assim, basicamente eu fui liberto, né, depois de ter um encontro com Jesus muito forte. Foram 60 dias de oração da madrugada, jejuns, etc. E um belo dia, eu tinha acabado de sair de um jejum de 5 dias, e fui estudar a Bíblia e vi ali, eu estava estudando o livro de Hebreus e basicamente cheguei em Hebreus 10, 19 e eu vi que o juízo investigativo estava totalmente errado, e aquilo foi uma bola de neve que acabou levando a me mostrar que todas as doutrinas adventistas estavam completamente erradas. Então, gente, é um pouquinho do meu testemunho. Se quiserem saber mais, voltem lá nos outros vídeos. Mas hoje é o dia de lançamento do livro Descortinando o Adventismo, volume 2. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida de várias pessoas. Tenho recebido vários testemunhos, né, de pessoas que foram libertas para a honra e glória de Deus. E assim, muita gente, sabe? Muita gente mesmo. E assim, a gente faz sem saber o que vai acontecer, né? A gente faz porque tem um chamado, né? E assim, o resultado em si, claro que é importante, mas a gente faz pelo chamado, né? Eu senti o chamado de Deus, isso foi confirmado por muitos profetas, etc. Mas eu senti o chamado de Deus, mesmo que não tivesse sido confirmado, eu senti esse chamado. E a gente iniciou esse trabalho. Então, para honra e glória de Deus, eu sou apenas um vaso, né, cheio de defeitos, obviamente, mas que se dispôs a entregar esse serviço ao reino, né, essas informações para que pessoas sejam libertas, tá, em nome de Jesus. Tem muita gente que não entende o chamado, acha que não, a gente tem que respeitar a fé do próximo. Gente, não é isso, tá? Infelizmente, assim, o espírito que está por trás das seitas não é o Espírito Santo de Deus. Então a gente não está aqui lutando contra uma outra denominação que simplesmente tem uma ideia um pouco diferente da Bíblia. Não é isso. Essas pessoas estão presas num jugo sectário, numa jaula sectária, tá? Elas não conhecem o Evangelho. Então, o que acontece? Assim, Deus, ele tem muito carinho pelo Evangelho, sabe? Por isso que você vê, por exemplo, todas as cartas de Paulo, ele defendendo e protegendo o Evangelho. O próprio Jesus, né, que foram ali os primeiros apologetas, né, o próprio Jesus, que alinhou muita coisa ali, e Paulo, um grande apologeta, depois vários outros, Orígenes, etc., Tertuliano. Mas assim, na Bíblia a gente vê, né, esse cuidado de Deus com o Evangelho. Então é como se fosse o seguinte, eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Vou dar um exemplo. Digamos que um dono de uma multinacional de supermercados, uma rede de supermercados, tá? Esse cara digamos que ele esteja trilionário. Ele tem muito dinheiro. E o que ele faz? Ele entra em contato com todas as pessoas que são gerentes das lojas, dos mercados dele, e fala o seguinte: gente, é o seguinte, eu já tenho muito dinheiro, tá? Eu não preciso mais de mais dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu quero agora que todo mundo que tiver fome e passar aí, vocês vão dar comida de graça para eles. Beleza? Todo mundo vai dar comida de graça agora para quem bater aí e pedir comida. Você gerente,
você vai entregar essa comida gratuitamente. Mas não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. Você vai entregar gratuitamente. Beleza? Beleza? Combinado? Combinado. Ok. E essas pessoas começam a fazer, porém, de uma hora para outra, alguns começam a mudar e falar: essa regra eu acho que não tá muito bem, vamos alterar, né? Então a gente aqui, né, a gente vai fazer diferente. O cara tem que trazer pelo menos R$50. Aí o outro lá começa: não, a gente até vai dar uma cesta básica, mas assim, tem que trazer pelo menos uns R$150. E outro cara aumenta ali, o outro cara fala que o sujeito tem que fazer outra coisa, e o outro tem que fazer outra coisa. O que você acha que o dono, tá, dessa rede de supermercado, como ele se sente? Ok? Ele deu uma ordem, ele falou: gente, não, eu quero que deem de graça, mas essas pessoas estão cobrando. Tá? Então é isso que acontece com o Evangelho. Deus, ele deu uma ordem para esses guardiões de portais religiosos, que são pastores e dirigentes de instituições, de igrejas, para que eles preguem o Evangelho da graça. Pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Sola gratia, tá? Uma das 5 solas. Enfim, esse pessoal, eles adulteraram o Evangelho, estão pregando um outro Evangelho, e Deus não está feliz com isso. Ok? Eu não sou procurador de Deus, eu não sei, eu não estou aqui dizendo que, né, ele não me deu uma procuração especial para falar por ele, porém, para mim é claro isso. Para mim está claro, né, que ele de vez em quando tem que levantar pessoas para alinhar o Evangelho do jeito que ele é, entendeu? Então é por isso que a gente está aqui, gente, tá? Eu não estou indo batendo na porta de ninguém: olha, você precisa comprar meu livro, você precisa ler meu livro, você precisa assistir meus vídeos. Não, cada um faz o que quer. Eu só estou cumprindo o chamado, tá? Entregando isso. É algo trabalhoso, né? Como vocês devem imaginar, porém é um chamado, e só entende quem tem um chamado, né? Não faz sentido lógico, é muito problema, muita dor de cabeça. Na verdade, a gente está tentando aqui libertar pessoas que não querem ser libertas e ainda batem em você. Eu entendo, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo ele, tá? É mais ou menos o que ele estava, claro que, né, não em grandes proporções como ele, mas basicamente é bem parecido, né? Mas enfim. Então, gente, a gente está aqui para isso, tá? Eu não estou forçando a barra. Quem convence é o Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. A gente só está fazendo trabalho, deixando aí exposto, e aí o cara vê, as cartas estão na mesa. E aí, você vai querer fazer o quê? Quer continuar? Continua. Não tem problema nenhum. Siga a sua vida. Tá, eu gosto de ser enganado. Então continue sendo enganado. Prefiro viver numa bolha. Viva numa bolha. Não tem problema nenhum. E quem vai sofrer essas consequências são vocês que não querem, né? Mas tudo bem, tá? Eu já estive onde vocês estão, adventistas. Eu sei como é, por isso que eu tenho empatia. Eu também brigava com pessoas, tá, que tinham uma visão diferente da minha. Eu era um fanático também. Eu era um fanático religioso, tá? Infelizmente eu passei muito tempo assim, mas era necessário que eu passasse para eu poder ter empatia com vocês. Então agora eu estou aqui mostrando o outro lado. Eu já estive onde vocês estão, mas vocês ainda não estiveram onde eu estou, que é do lado da liberdade, tá? Então a minha ideia adoraria ver vocês libertos, mas vocês têm todo o livre-arbítrio para continuar presos. Então cabe a vocês. Se vocês quiserem continuar assistindo toda a série, assistam, é de graça, tá aí no YouTube. Se quiserem comprar o livro, tem mais informações, obviamente, a gente vai trazer em torno de 30% do livro aqui nessa série, mas assim, o livro obviamente traz muito mais coisa. Se você tiver interesse em adquirir o livro, gente, como adquirir o livro, Gleison? Você vai no site descortinandoadventismo.com, lá quando você entrar vão ter 3 categorias ali. Descortinando Adventismo volume 1, entra ali e você compra o volume 1. Descortinando Adventismo volume 2, ali você compra o volume 2. Loja Descortinando Adventismo, que é onde você compra camisetas, por exemplo, como essa, estou usando aqui, vou usar durante os vídeos, tá? Se você tiver interesse, são bem bacanas essas camisetas. Comprem lá, a gente só pode. Outro dia entrou em contato comigo um cara do Japão querendo comprar camiseta, e infelizmente a gente não tem como fazer, enviar para fora do Brasil direto no site. A pessoa vai ter que mandar o valor do shipping ali à parte, né, através de um Pix, alguma coisa.
mas a gente entrega todo o território brasileiro, tá? O volume 1 está à venda na Amazon também. O volume 2, a princípio, não estará à venda na Amazon. Você vai comprar somente no site descortinadioadventismo.com. Quem está lançando o volume 2 é a editora Quatro Ventos. Muito obrigado, Renan Menezes, por todo o apoio, toda a equipe ali, fantástica de vocês. O livro também vai estar no site deles ali, na editora Quatro Ventos, tá? Vocês podem comprar em várias livrarias, né? Graças a Deus a gente, agora com a Quatro Ventos, a gente vai entrar em livrarias, aeroportos, etc. Locais que a gente não entrava antes com a Jocum, mas agora a gente vai entrar. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos que fizeram uma nota no livro. Eu tenho que fazer essa parte inicial, gente, porque eu tenho que agradecer essas pessoas. Obrigado, Rafael Conrado, que escreveu o prefácio. Muito obrigado a Tamires Garcia pela nota que ela fez no livro. Ao pastor Elianai Cabral, que fez uma nota no livro também. O pastor João Flávio Martinez, que fez uma nota no livro. Sem palavras para agradecer, né, tudo que vocês fizeram. Muito obrigado por tudo, tá? Que Deus abençoe vocês e o ministério de vocês, em nome de Jesus. E a todo o povo aí que nos acompanha, nos ajuda no nosso ministério ali, né? Sérgio Baeta, Cláudio Olegário, que tem um grupo bem bacaninha ali no Facebook. Surgiram grupos, né, organicamente ali sobre o livro no Facebook, eu achei bem legal. Então, se quiserem entrar também, entrem lá, a gente traz bastante coisa ali. O pessoal ali traz, né? Eu só sou um membro, mas o pessoal que administra leva bastante coisa ali, bastante informação para o grupo, bem bacana. Então, muito obrigado a essas pessoas, né? Muito obrigado ao pastor Elias Soares, o pastor Alexandre, o Samuel Monteiro, que nos ajudou ali com a revisão do hebraico, do livro, a irmã Lilian também, que tem divulgado bastante nosso trabalho. Muita gente, tá? Não quero esquecer de ninguém aqui, mas tem muita gente. Muito obrigado por tudo. E assim, vocês fazem com que esse ministério seja mais leve, tá? Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Antes de iniciar, mais um recadinho. Temos promoções a respeito do livro, tá? Eu sei que tá longo já, mas eu preciso falar. A gente vai sortear 4 livros por vídeo. 4 livros por vídeo. 2 livros no Instagram e 2 livros no YouTube. Como é que vai funcionar? Você vai no post do vídeo atual. Você vai no post desse vídeo aí de hoje, lá no Instagram. Você vai me seguir lá e você vai escrever hashtag, jogo da velha, né? Descortinando o Adventismo volume 2. Só isso. Não precisa marcar ninguém. Se quiser marcar alguém, marca, mas não precisa. Isso, obviamente, é um assunto muito nichado, então não é todo mundo que vai entender o que está marcando ele. Então marque alguém que tenha interesse ou que possa ser beneficiado por esse conteúdo. Não é necessário que você marque, mas legal se você marcar, tá? Tem um pré-requisito. Quando você fizer esse comentário, o que vai acontecer? Eu preciso que cheguem 100 comentários pelo menos, tá? Se não chegar em 100 comentários, eu não vou sortear no Instagram. Se chegar em 100 comentários, eu vou sortear. Pode comentar mais do que uma vez? Pode, mas no máximo 5 vezes. Não vai comentar mais do que 5 vezes. E chegou em 100, eu vou fazer o sorteio. Como que vai se passar também, enfim. Como que vai funcionar esse sorteio? Completamente aleatório, tá? Eu vou pedir para os meus filhos, tenho 2 filhos, vou pedir para o Nicolas e para o Franco, cada um escolher um número de 1 a 100 ou de 1 até que número chegar o comentário. E chegando, eu vou, ou seja, eles vão escolher esse número, eu vou filmar eles falando, vou jogar nos stories, tá, para vocês verem, e dessa pessoa vai ganhar, tá? O livro eu vou mandar um inbox ali para essa pessoa dizendo, ó, você ganhou, tá, o livro, e me mande seu endereço que a gente vai mandar o livro para você. Então, no Instagram é assim. O sorteio vai durar 3 dias, né? Cada vídeo, né, vai durar 3 dias, porque a gente vai estar lançando um vídeo a cada 3 dias da mesma maneira que foi no volume 1. A cada 3 dias às 8h01 da noite, horário de Brasília, tá? Então assim, ele vai durar 3 dias. Do início do post, quando eu fizer o post, vai iniciar no Instagram e vai terminar quando eu iniciar o segundo post, ou seja, do segundo vídeo. Aí acabou a promoção do primeiro vídeo, daí vai iniciar a segunda promoção. Entendeu? Beleza? Certinho? É isso. No YouTube vai ser diferente. Não vai ter mínimo de número de comentários. Eu vou presentear aqueles que fizerem o melhor comentário no YouTube. Tá? Então aí no YouTube vai ser diferente. O melhor comentário eu vou escrever você ganhou. Eu vou pedir que você envie o seu endereço para o meu e-mail. E aí eu vou estar enviando o livro para você.
Beleza, gente? É isso. Tá, deem também bata uma fotinho aí, você assistindo o vídeo e tal, e poste no seu Instagram, me marque que eu vou repostar você também, tá? Toda vez que você fizer isso, eu vou estar repostando vocês, todo mundo que fizer eu vou repostar. Se tiver com livro, também bata foto do livro, eu vou repostar vocês ali no meu Instagram. Beleza, gente? É isso então. Vamos começar? Vamos lá. Depois de todo essa enrolação, mas o que eu tenho que fazer. Então, gente, o que aconteceu? Eu cheguei ali nessa parte, né, que eu comecei a estudar tudo, as doutrinas da Igreja Adventista, e eu cheguei ok, mesmo depois de sabendo que estava tudo errado ali, juízo investigativo, Miguel não é Cristo, tricotomia zero, blá blá blá, eu cheguei na questão do sábado e fiquei com medo, como eu disse ali para vocês, fiquei com medo de que o diabo estivesse me enganando, tá? Mas resolvi entrar a fundo, estudar, e entrei muito a fundo, tá? E realmente tá tudo errado. Então, como que a gente vai começar aqui? A gente vai falar de como o sábado entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês já se perguntaram isso? Da onde que veio? Porque veja bem, Ellen White saiu da Igreja Metodista. Ela era metodista, né? Da onde que veio o sábado? Quem trouxe o sábado? Né? Então, vou falar para vocês o que aconteceu. Veja bem, e isso vocês já sabem, né? Quando houve o grande desapontamento, tá? Se vocês quiserem rever, tá lá a farsa do juiz investigativo, a história da Yazdi que ninguém te contou, tá nos meus vídeos ali da série 1. Quando isso aconteceu, basicamente se formaram dois grupos, tá? Dentro ali desse movimento, do movimento millerita, né? Muitos grupos, eles simplesmente voltaram para as antigas igrejas. Muitos desse grupo, tá? Ou seja, um grupo voltou para as antigas igrejas que eles frequentavam. Inclusive, Guilherme Miller se sentou humildemente no banquinho da igreja e falou: errei, não quero mais abrir a boca, tá? Fiz besteira. Muita gente morreu, vocês sabem, foram assassinados, suicidaram, etc. Ok. Então esse grupo voltou com o rabinho entre as pernas, falou: tava tudo errado, me desculpe, tá, beleza. Seguiram a vida deles, ótimo. Um outro grupo mais teimoso e orgulhoso falou: nunca que a gente vai voltar para as antigas igrejas. Por quê? Eles tinham apontado o dedo, esse grupo mais radical, eles tinham apontado o dedo para aquelas igrejas e tinham falado que eles eram a sinagoga de Satanás, que eles era a igreja protestantismo apostatado. Eles não queriam saber de nada, né, da vida antiga. E quando o Irã Edson trouxe a ideia do juiz investigativo, eles falaram: não, é isso aí e tal, a gente estava certo, eu sabia, né? E erramos no evento, mas a data estava correta, e agora o juiz investigativo e acabou. Então, assim, quando aconteceu isso, esse grupo, tá, que não quis voltar e que apontava ali o dedo para as antigas igrejas, chamava de sinagoga de Satanás, esse grupo foi chamado de os adventistas. Tá? Foi ali que se iniciou, assim, né? Até um pouquinho antes, mas esse pessoal, adventistas, são os adventistas, tá? E dentro desse cenário todo, né? Depois desse racha aí, inicial, surgiu um cara no cenário chamado Joseph Bates. Quem era Joseph Bates? Né? Essa figura que muita gente já ouviu falar. Quem era esse cara? Então vamos entender quem era Joseph Bates. Bom, Joseph Bates, ele era um marinheiro. Ele era um capitão marítimo, ele não sabia nada de teologia, tá? Ele não sabia, ele liderava, sim, é verdade, liderava uma célula adventista ali na época do movimento millerita, mas ele não tinha nenhuma educação formal teológica, tá? Então, o que aconteceu? Esse cara, ele passou a querer estudar mais um pouco a respeito do que será que aconteceu no grande desapontamento, né? Alguma coisa tem que ter acontecido. E ele passou a estudar ali a Bíblia e ele começou a enxergar profecias em versos no Antigo Testamento que não falavam nada primeiro que nem eram profecias, depois que muito menos para os tempos do fim. Então ele passou, assim como Guilherme Miller, se vocês viram os meus vídeos ali do volume 1, vocês sabem, o Guilherme Miller fazia a mesma coisa. Ele pegava passagens nada a ver e falava: isso aqui fala da volta de Jesus.
E o Joseph Bates fez a mesma coisa, tá? E também, assim como o Guilherme Miller, ele aplicava o livro do Apocalipse, ele aplicava ali sobre as profecias do fim dos tempos, ele aplicava tudo para a época dele. Então estava acontecendo na época dele. Segundo ele, estava acontecendo na época dele, tá? Só que além disso, esse cara, ele ouviu um pregador millerita chamado Thomas Preble, né? Ou Preble, como você quiser falar aí. Ele pegou um panfleto desse cara, leu, e deve ter ouvido ele pregar também, mas com certeza ele pegou esse panfleto, leu, ficou muito impressionado. Esse panfleto falava sobre a guarda do sábado, né? Esse Thomas Preble, por sua vez, ele absorveu essa doutrina de uma batista do sétimo dia chamada Rachel Oakes, tá? Então, assim, essa doutrina ela foi absorvida por Preble, depois por Joseph Bates, e Joseph Bates foi o cara que levou essa doutrina para a Igreja Adventista, tá? Mas o que o Bates pensou? Ele falou, eu entendi agora. Quando ele viu a doutrina do sábado, ele falou: peraí, agora tudo tá fazendo sentido. Agora eu sei por que Deus permitiu o grande desapontamento. Era para separar esse grupo aqui, chamado de Adventistas, né? Para separar esse grupo aqui, porque só assim eles poderiam entender a verdade a respeito do sábado. O resto era o cristianismo apostatado, eles chamavam de igrejas nominais, né? Mas sinagoga de Satanás. Eles não entendiam nada sobre a verdade que Deus queria passar para esse povo, o povo escolhido, é o povo remanescente. Então os adventistas são o povo remanescente, segundo esse cara e segundo toda a igreja, fala a mesma coisa hoje em dia, tá? Então ele entendeu, é isso, já entendi o quebra-cabeça. Deus separou a gente para guardar o sábado, e se a gente estivesse junto com eles, a gente não iria guardar o sábado. Então foi por causa disso. Ok, o problema é, dentro desse grupo adventista, houve mais um racha, tá? Aliás, houve vários rachas aí, mas assim, houve mais um racha nesse grupo. E esse racha agora, ele tinha a ver com o seguinte: parte do grupo acreditava que a porta da graça havia sido fechada em 22 de outubro de 1844 e que ninguém mais poderia se salvar a não ser o povo que acreditou na mensagem de Guilherme Miller, né? Esse povo estava dentro, ok, mas ninguém mais fora esse povo poderia se salvar, tá? Então esse era o povo que ficou conhecido como Adventistas da porta fechada. E aí teve os Adventistas da porta aberta que acreditavam que não, que a salvação ainda poderia acontecer, não tinha nada de negócio de porta da graça, nada a ver com isso, tá? Adivinha em qual grupo estavam? Ellen White, James White, Joseph Bates, toda essa galera? Sim, do grupo mais radical, claro, né? Então eles fizeram parte ali desse grupo e falavam: não, ninguém mais pode ser salvo, tá? Isso está claro nos livros de Ellen White, você pode achar. Ela pregava a favor da porta fechada. Eu vou ler algumas passagens aqui do livro, mas vocês podem começar a buscar. Se você, veja, eu não quero que você acredite em mim, amigo. Você não precisa acreditar em mim. Vá atrás do que eu estou falando. Veja se o que eu estou falando é verdade ou se é mentira, tá? Pesquise sobre. É um bom início, tá? Para você que está começando a me seguir aqui agora. Procure a respeito da porta fechada. Veja se o que eu estou falando é verdade. Como que uma profetisa do Senhor, que recebe mensagens diretamente de Deus, tem um anjo assistente, tá? Pode pregar a favor da não pregação do evangelho mais, porque a porta da graça se fechou e não existe mais salvação. Bom, é toda uma história em torno disso. Enfim, vamos lá. Então, assim, vamos ler um pouquinho sobre o que Bates publicou alguns livros. Então, ele publicou um livro nessa época e ele disse o seguinte: olha só, sobre essa questão da porta fechada. Fizemos nosso trabalho alertando os pecadores e tentando despertar a igreja. Deus, em sua providência, fechou a porta. Nós podemos somente alertar uns aos outros para sermos pacientes nesse tempo. Nunca, desde os dias dos apóstolos, houve uma linha de divisão traçada como foi traçada por volta do 10º ou 23º dia do 7º mês judaico, outubro de 1844. Desde aquele dia, eles não confiam mais em nós. Agora, precisamos de paciência, depois de termos feito a vontade de Deus.
para que possamos receber a promessa, pois ele diz: eis que venho rapidamente para recompensar a cada um de acordo com suas obras. Ok. O que acontece, gente? Essa ideia da porta fechada, o próprio Miller rejeitou. Ele falou: vocês estão malucos, o que vocês têm na cabeça? Não é verdade, eu vou continuar pregando o evangelho. Tá, Guilherme Miller rejeitou. Aliás, porque Joseph Bates dizia que ele era, né, ele era o cara, Guilherme Miller era o cara, tal. Tudo baseado no que Guilherme Miller tinha pregado ali, todo o movimento dele. Mas o Guilherme falou: não, eu não aceito. Aliás, ele não aceitou nenhum desdobramento ali do movimento dele, Igreja Adventista, nada disso. Ele rechaçou todo mundo, tá? E seguiu a vida dele por mais alguns anos. Depois morreu. Bom, o Joseph Bates falou: não quero saber se esse cara aceita ou não. É isso. Então, assim, o que a gente vê? Existe um padrão de comportamento aqui. Os originadores das doutrinas da Igreja Adventista, das doutrinas distintivas, eles se arrependem depois. Eles falam: não, o cara que originou, eu falo: não, eu tava... eu tinha comido uma comida estragada, acordei passando mal e tive uma ideia errada e escrevi essas besteiras, tá? Não é verdade. Porém, a igreja, continua pregando, mesmo depois que o próprio originador fala: não é isso. Tá? Então a gente vê que esse é um padrão de comportamento. Aconteceu com a Halle Crozier, Guilherme Miller, Samuel Snow, George Storrs, entre outros. Tá? Mas vamos ver aqui como que Joseph Bates denominava as igrejas que decidiram não fazer parte do mesmo movimento que ele. Olha só. Quarto e por último, o clamor é feito nas igrejas protestantes: saia dela, povo meu. Qual é agora a resposta? Milhares e milhares dissolvem sua conexão e eles saem sob a plena convicção de que esse alto clamor é para eles e de que as igrejas que eles estão deixando são a Babilônia caída, porque rejeitaram a mensagem que precedeu isso. Chegou a hora do seu julgamento. Suas casas que eles fecharam, as portas para a segunda mensagem do Advento, são deixadas desoladas. Deus os abandonou em sua própria confusão. A doutrina do Advento foi a última e importante prova que Deus já deu ao seu povo para se afastar e se separar de todos os ímpios e incrédulos, tá? Então, assim, essa história de saia dela, povo meu, isso aí é coisa da Babilônia. Então, vocês sabem, está em Apocalipse. Então, Joseph Bates, ele classificou essas igrejas, tá, que não aceitaram ali a mesma entrada no movimento dele, do movimento Millerita e depois do movimento Adventista, era a Babilônia, tá? E ele acaba declarando que não há mais a necessidade de pregar o evangelho de Cristo para o resto do mundo, porque a porta da graça tinha sido fechada completamente. Então, olha o que ele escreveu. Aqui, é claro, terminaram os 2.300 dias da visão, porque haverá um tempo de espera depois. Não se esqueça disso também, pois no tempo designado o fim será. Aqui também terminou o nosso último trabalho em advertir o mundo. O nosso trabalho cessou. Por quê? Nosso trabalho cessou. Por quê? Porque as mensagens cessaram e nos deixaram inteiramente destituídos de trabalho. Não tem mais trabalho. Já cessou a mensagem. E houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora, uma semana inteira ou 7 dias e meio. Aqui dizemos que nosso glorioso sumo sacerdote começou a purificação do santuário e recebeu seu reino, domínio e glória, a Nova Jerusalém. Bom, mas o motivo pelo qual Bates não acreditava mais na necessidade de se pregar o evangelho ao mundo caído era por quê? Porque ele cria que a porta da graça havia se trancado, se fechado junto com a porta do lugar santo no santuário celestial. Pois, segundo a visão de Irã Edson, corroborada por Ellen White, by the way, Cristo havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial pela primeira vez, em 22 de outubro de 1844, blá 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 blá, como vocês já sabem, consequentemente abrindo a porta do Santíssimo e fechando a do lugar santo, que era a porta da graça, segundo eles. Tá? Mas não somente isso. Bates, o que Bates fez? Segundo ele, Jesus voltaria agora em 1851. 7 anos depois da entrada dele no lugar santíssimo, Jesus voltaria. Tipo assim, o cara não aprende, né, com os erros. Tipo, olha o nível desse maluco, tá? E o pior, ele acreditava nisso e Ellen White e James White também passaram a crer nisso também, tá? E a propagar essa ideia. Aí que tá, gente. Um erro... não, mas tá tudo bem. Gente, um erro leva pessoas a morrerem, se suicidarem, como aconteceu no Grande Desapontamento. E aqui, de novo, bitolados, os caras achando, não, obcecados pelo dia e hora da volta de Jesus. Então aqui,
marcaram mais uma volta, em 1851, tá? Olha o que Ellen White... Como que a gente sabe que Ellen White corroborou isso? Isso está no meu primeiro livro em detalhes, mas aqui eu vou trazer outras situações também. Olha só. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Ellen White escreveu isso. O Espírito Santo foi derramado no livro Primeiros Escritos. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês ouviram o que eu li? Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Veja bem. Tem alguns pastores adventistas, quando eu descobri isso, eu comecei a jogar essas informações para eles, eles defendiam o juízo investigativo até a morte. Não, Jesus só entrou pela primeira vez no lugar santíssimo dia 22 de outubro, blá 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 blá. Ok. Depois que eu mostro tudo, né? Tipo assim, não tem como você sustentar. O livro de Hebreus arrebenta com toda essa ideia. Tá? Quando você mostra tudo isso, olha a cara de pau desse povo. Esse povo não tem limite, não, gente. Eles não têm limite. A cara de pau deles vai até a constelação de Órion. Tá? E esse povo vem me dizer o seguinte: não, sabe o que é? Cara, você tá louco. Ellen White nunca disse que pela primeira vez Jesus entrou no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. Não, ela nunca falou isso, tá? O que ela quis dizer foi que ele entrou, sim, quando ele ascendeu ao céu, ele entrou no lugar santíssimo, mas ele saía do lugar santíssimo, ia pro lugar santo e ficava ali indo, voltando e tal. E daí depois ele entrou ali, pela última vez ele entrou em 22 de outubro. Olha o que eu acabei de ler. Ellen White não fala isso. Ela fala o quê? Essa porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Não foi aberta. Não tinha como ele entrar na ascensão dele. Ellen White deixa claro isso aqui. Tá? Ou seja, o Parós que admitiu que realmente Cristo, quando ele ascendeu ao céu, é óbvio, né, que ele entrou no lugar santíssimo, mas ele disse que Ellen White nunca falou, ele é um dos malucos, né, nunca falou isso, nunca falou, tá aqui, cara, tá aqui, Primeiros Escritos, vai lá ler, cidadão, tá, aí olha aqui, então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo, que nenhum homem poderia abri-la. Olha só, Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento. Outra coisa que falam aqui. Não, ela estava falando de uma visão futura, não era do tempo para o tempo dela. O quê? Olha o que ela escreveu. Satanás está agora, ou seja, naquele tempo dela, usando cada artifício nesse tempo de selamento. Ela acreditava que aquele tempo dela era o tempo de selamento. Vocês estão entendendo? Problema aqui, ela dizia que esses 7 anos, tá, que Jesus teoricamente estaria no lugar santíssimo e terminaria a expiação ali no fim dos 7 anos, depois voltaria à terra, que aquele período ali era o período de selamento, sábado, selo de Deus, o povo, ou seja, o resto do povo que não aceitou o movimento dele já estava perdido, mas eles ali, aquele grupinho ali fechado, exclusivo de Deus, iria ser testado ainda sobre a questão do sábado. Se eles passassem, aí eles seriam salvos, tá? Então, meu Deus do céu. Ok, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Ok. Ai, gente, é complicado, tá? É complicado. Essa mulher era pirada, tá? Mas vamos lá. Então, assim, por que muita gente fala, não, mas é só um pensamento errado. Vocês veem aqui que não é só um pensamento errado. Uma ideia errada leva
no grande desapontamento levou a suicídios, assassinatos, etc. E aqui, tá, levou esse povo a crer que Jesus voltaria em 1800. Mais uma vez, loucura, né? Mais loucura, vamos. Então assim, mas de onde que Bates tirou isso? Essa ideia dos 7 anos. Olha só. Olha o que ele escreveu ali. Ele, na verdade, ele tirou de Levíticos 16:14. Olha o que ele escreveu, tá, a respeito disso. As 7 manchas de sangue no altar de ouro e diante do propiciatório, creio plenamente, representam a duração dos procedimentos judiciais contra os santos vivos no Santo dos Santos, durante todo o tempo em que estarão em aflição por 7 anos. Esse povo... Ai, gente, imagina o estresse que esse povo passou. Esse cara não tem dó, né? Esse espírito de religiosidade arrebenta com a pessoa. Estariam em aflição esse povo durante 7 anos. Deus, por sua vez, os libertará, pois é o sangue que faz expiação pela alma. Levítico 17:11. Então o número 7 terminará o dia da expiação, não da redenção. Você lembra do número 7 que Guilherme Milho usava para falar sobre a volta de Jesus? Aqui o cara também está usando, o Joseph Bates. Então, qual foi a passagem de Levítico? Olha a passagem de Levítico que esse cara leu e acreditou que Cristo estaria nos lugares santíssimos por 7 anos. Levítico 16:14. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Dessa passagem aí, ele tirou que Cristo voltaria depois de 7 anos. Ou seja, 7 vezes aspersão, 7 vezes... Da onde que esse cara tirou isso? Esse cara é maluco. Olha a viagem, tá? Enfim, o sábado seria então o último teste aí para essas pessoas, né? Ó, essa mensagem foi... Escreveu também. Essa mensagem foi apresentada ao povo de Deus para testar sua sinceridade e honestidade em toda a palavra de Deus. Ok. Então assim, a ideia era, Jesus voltaria à Terra depois de 7 anos, em 1851. Quem tivesse guardado o sábado receberia o selo de Deus, seria salvo. E aqueles que tivessem rejeitado o sábado se uniriam às igrejas guardadoras do domingo e receberiam assim a marca da besta, né, sendo completamente destruídos quando Cristo voltasse à Terra. Você que não é adventista, achou isso meio esquisito? Pois é, saiba que essa é toda a base da escatologia adventista para os dias de hoje. Essa é a base. Isso aqui que Joseph Bates escreveu é a base para toda a ideia escatológica da igreja adventista para os dias de hoje, tá? Então, gente, complicado. O buraco é mais embaixo aqui, tá? Então, assim, a gente quer se aprofundar um pouquinho mais ainda nas teorias desconexas de Joseph Bates, só para a gente mostrar quem foi essa pessoa que trouxe essa doutrina do sábado para dentro da igreja adventista. Vocês viram, né, na série 1, sobre o cara que trouxe a data do dia de 22 de outubro de 1844, Samuel Snow, pirado, clinicamente louco, né? E agora Joseph Bates traz. Então, gente, olha as pessoas que trazem as doutrinas distintivas da igreja adventista para dentro da igreja. São esses caras. Tá, vamos ver o que mais ele escreveu. Ele dizia que a terceira mensagem angélica já havia sido completa no outono de 1844. O adventista que... A maioria, eu tenho certeza, 99% dos adventistas não sabem disso. Tá? Se você é adventista raiz, né, você vai ficar maluco ouvindo isso. Como assim a terceira mensagem angélica foi completa naquele tempo? Era o que ele dizia. Olha lá. Peço que você analise o verão e outono de 1844, que você irá conseguir notar o cumprimento da mensagem desse terceiro anjo, da maneira mais maravilhosa e marcante em quase todas as cidades da Nova Inglaterra. Tá? Aí o povo perguntava, mas qual seria a razão de que o movimento de 1844, né, a terceira mensagem angélica, seria restrito somente aos Estados Unidos, ao invés do mundo todo? Aí Joseph Bates respondia assim, ele dizia que somente a primeira mensagem angélica teria sido proclamada ao mundo todo. Olha lá. Se você olhar novamente para o capítulo 14 de Apocalipse, verá que foi somente o primeiro anjo que enviou sua mensagem a todas as nações, povos e línguas e tribos, né? Ou seja,
Foi somente o primeiro anjo que enviou, o resto não. Então, isso aqui era o que ele ensinava, tá? Ele ainda ensinava também que Cristo havia recebido seu reino em 1844, olha lá. Aqui está uma prova corroborativa de Cristo recebendo seu domínio, glória e reino, ou como nas parábolas das 10 virgens, o noivo chegou ao casamento sob o som da 7ª trombeta e depois da mensagem do terceiro anjo, e antes que 6 das 7 pragas sejam derramadas. E ele ainda dizia que o sábado não poderia ter sido pregado antes de 1844. Olha lá. Diz o leitor, por que o povo não guardou os mandamentos de Deus? Como no texto antes do outono de 1844? Porque a mensagem não havia sido apresentada, nem poderia ter sido até que a terceira mensagem angélica fizesse essa separação. Portanto, eles não poderiam guardar o 4º mandamento, o sábado do 7º dia, enquanto eles estavam unidos à igreja nominal, Babilônia. Daí a separação. Ok. Quando o cara fala, Bates fala uma besteira dessa, olha o tiro no pé. Ele está dizendo que ninguém poderia guardar o sábado antes de 1844, porque essa mensagem não havia sido pregada ainda. Mas ele recebeu isso de Thomas Preble, que recebeu de Rachel Oakes, que era uma batista do 7º dia. E essa igreja, os batistas do 7º dia, pregavam a respeito do sábado há mais ou menos 100 anos antes. Haviam iniciado a pregação sobre o sábado. 100 anos antes disso, ou seja, lá em 1740 e pouco. Tá? Então assim, o cara não tinha conhecimento interpretativo bíblico nenhum discernimento espiritual, obviamente, né? Além de uma distorção totalmente forçada dos textos, apresentava ali uma forte distorção dos textos bíblicos, né, para encaixar o engano dele sobre a volta de Jesus e sobre várias outras coisas, né? Mas assim, o maior e mais perigoso ensino de Bates era a respeito de que não havia mais necessidade de se pregar o evangelho, porque a porta da graça havia sido fechada. Olha só, agora deixemos que esta porta da graça é fechada e a pregação desse evangelho não terá efeito. E o que dizemos é um fato. A mensagem é um fato. A mensagem do evangelho terminou no horário marcado com o encerramento dos 2.300 dias, 22 de outubro de 1844. E quase todo crente honesto que está observando os sinais dos tempos admitirá isso. Então assim, esse é o tipo de doutrina, né, ou de ensinamento que veio diretamente do inferno. Quem que ficaria feliz em não ter mais a pregação do evangelho nesse mundo? Quem? Da onde que sairia essa ideia, né? Vocês já sabem, né? Então assim, ele não acreditava mais nisso, a própria Ellen White também não acreditava mais na pregação do evangelho. Durante esse período aí eles acreditavam nessa ideia da porta fechada. Então, a gente pode fazer duas perguntas a princípio a respeito de tudo isso, né? Primeiro é o seguinte, com todas essas inconsistências, aberrações, loucuras desse cara, tá? Por que a Igreja Adventista ainda continua ensinando as outras teorias de Bates? Ou seja, do mesmo cara que saiu essas teorias malucas, saiu a teoria do sábado, dentro da Igreja Adventista, da marca da besta e do selo de Deus, que a Igreja utiliza até hoje. Por quê? Por que eles ainda utilizam com todas essas aberrações desse cara? Tá? Segunda pergunta. Qual foi o motivo que levou Ellen White e James White a aceitar esses ensinamentos de Bates sobre o sábado, sobre os 7 anos de expiação do Santíssimo, marcando novamente uma falsa data para a volta de Jesus em 1851, e sobre o fechamento da Porta da Graça em 1844, etc. O que levou esse povo, Ellen White e James White, a aceitar essas teorias de Bates? Tá? Então assim, a primeira pergunta a gente não sabe dizer ao certo, provavelmente foi pelo fato de que Ellen White corroborou esses ensinos, né, e aos poucos eles foram sendo sedimentados dentro da Igreja Adventista. Agora, sobre a segunda questão, a gente vai responder para vocês. Por que Ellen White e James White aceitaram? Olha só. O encontro de Joseph Bates com Ellen White foi o seguinte. A necessidade encontra a oportunidade. O que aconteceu? Quando Bates conheceu Ellen White, tá? Ela era uma jovem frágil de apenas 19 anos que tinha uma saúde muito debilitada e que, aliás, vocês sabem, ela na infância tomou uma pedrada na cabeça e ficou mal, né? Tipo, ela tinha problemas em virtude disso, problemas cerebrais, inclusive as pessoas que andavam com ela e viam, né, os médicos, existem laudos, né, dizendo que essas visões eram alucinações, essas visões que ela dizia ter, na verdade, eram alucinações que ela
tinha sido ocasionada por essa pedrada aí na cabeça. Bom, o fato é, quando Bates conheceu Ellen White, ela e a família dela tinham acabado de ser expulsos da igreja metodista. Eu já trouxe isso em alguns vídeos anteriores aqui, tá? Na série do volume 1, mas eu vou trazer de novo. Olha a declaração pública feita pela antiga igreja metodista da senhora Ellen White. A razão de sua expulsão não foi porque eles pregavam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio de nossa fé ortodoxa, que é confirmada pelos artigos da religião de 1784. A demissão deles foi ocasionada por uma quebra de disciplina ao proclamarem as teorias de William Miller quanto à data marcada para a volta de Jesus. Depois de muitas vezes ficarmos calados sobre o comportamento perturbador demonstrado nas reuniões da igreja, os membros de Chestnut Street adotaram o que eles acreditaram ser o único recurso a ser tomado: expulsar a família Harmon da congregação. A expulsão de Ellen e sua família gerou nela, basicamente, uma grande mágoa. Com certeza, tipo assim, a mulher foi expulsa, tá? Então, o que aconteceu com Ellen White? Ela, por dois motivos, tá? Ela passou a aceitar essa doutrina de Bates, de Joseph Bates, como sendo verdade. Por quê? Veja bem, ela tinha sido expulsa da igreja metodista. Isso causou uma mágoa muito grande dentro dela, que ela carregou por muitos anos ali, por toda a vida, provavelmente. E o segundo motivo é que as igrejas nominais, que ele chamava, que não eram as igrejas adventistas, todas as igrejas que não eram adventistas, zombavam demais deles por causa do movimento millerita, do grande desapontamento, grande erro ali que aconteceu. Então essa mulher falou, peraí, Joseph Bates odiava esse povo também. Então o que Joseph Bates fez? Ele colocou todo esse povo como sendo um povo, a igreja, o protestantismo apostatado, porque eles não guardam o sábado. Você está entendendo? Eles acharam uma desculpa. Esse pessoal não guarda o sábado. Então, é que é o protestantismo apostatado. Não tá lá no quarto mandamento que eles não guardam, então são filhos da Babilônia e tá. E Ellen White passou a dizer a mesma coisa. É verdade, é isso aí mesmo, tá? Então, olha o que Ellen White falou desses grupos de igrejas, né, que haviam rejeitado a falsa mensagem de Guilherme. Rejeitaram uma falsa mensagem. Mas olha o que ela falava. Muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus disseram que não tinham oposição à pregação da vinda de Cristo, mas se opuseram ao tempo definido. O olho que tudo vê de Deus lê seus corações. Eles não amavam Jesus por perto. Eles sabiam que suas vidas não cristãs não resistiriam à prova, pois não estavam andando no caminho humilde marcado por ele. Tá? Então assim, foi gerada nesse encontro uma grande parceria. Por quê? Veja bem, eles tinham esse inimigo comum aí, que era todas as igrejas guardadoras de domingo, tá? Que na verdade nem guardavam o domingo, só congregavam no domingo, como acontece até os dias de hoje. Mas a gente vai entrar nisso depois. O que acontece é, Bates, ele não tinha nenhuma base bíblica, nenhum estudo teológico, nada, tá? Então ele tipo assim, ninguém corroborava os ensinos dele. Quando ele trouxe o ensino do sábado para Ellen White e James White, ela falou, peraí, é isso aí. Então ela apoiou ele. Eu apoio você, porque eu também odeio essas outras pessoas aí, essas outras igrejas, então eu te apoio. E por sua vez, ele passou a apoiar ela. Começou a escrever para todo mundo dizendo, não, ela é o espírito de profecia de Apocalipse 19:10, né? Ela é uma profeta de Deus, é a mensageira do Senhor. Então, um apoiava o outro. Ela, como não tinha ninguém que apoiasse ela na época, que escrevia livros, etc., achou Joseph Bates um cara, uma oportunidade boa para corroborar a carreira profética dela, e ele achou nela alguém que pudesse dar o selo profético de aprovação sobre os ensinos dele. Então, assim se criou essa, uma bela parceria mútua ali. Porém, como nada pode ser tão lindo assim, aconteceu um problema. Em 1850, James White e Ellen White já tinham juntado uma galera que acreditava na questão do sábado ali, tá? Só que tinha um pequeno problema. 1851 estava chegando. Era 1850. 1851 estava na esquina já.
E assim, começou a bater uma sensaçãozinha de déjà vu ali da senhora White no James White. Por quê? Que isso era para voltar em 1851 e se não acontecesse de novo, né? E de fato não aconteceu. Então, várias críticas caíram sobre o casal White e sobre Joseph Bates, porque os adventistas queriam resposta. Como assim? Você é a profetisa do Senhor, você está dizendo que Jesus, né, ia voltar em 1851, acabou 1851 já, e cadê? Jesus não voltou. Então o que aconteceu? O que o casal White fez? Culparam Joseph Bates, mas não, esse cara aí que é um doido, que falou essas histórias aí, a gente não acredita nisso, blá blá blá. E se livraram do Bates e foram para o centro-oeste americano, saíram lá daquela região ali que eles viviam e passaram foram para novos ares, né? E é claro, a mulher tinha um apelo, obviamente, religioso muito forte. Então ela começou a atrair outros seguidores ali onde ela estava, mas ela não abandonou a ideia do sábado. Então assim, tudo que era loucura, que era comprovadamente loucura, na verdade, que já tinha acontecido, né, o fato, né, da não volta de Jesus, ela abandonou, botou na conta do Bates, tá? Mas o resto que você não consegue comprovar fica naquela região cinzenta ali, meio nublado. Pode ser, como pode não ser. O cara que não se aprofunda muito acredita. Então ela guardou isso, que foi o quê? A guarda do sábado, a questão da marca da besta, etc. E tal. Bom, então agora, além, né, não eram mais 7 anos que o povo de Deus iria ser testado por Deus sobre a questão do sábado. Agora era por um tempo indeterminado que Deus iria testar esse povo aí. E agora eles tinham que guardar até sabe Deus quando, tá? Até a volta de Jesus, né? Que ninguém sabe. Daí eles já abandonaram a ideia de marcar outra data ali. Bom, então olha o que ela escreveu sobre isso. Ellen White. A luz do sábado foi vista e o povo de Deus foi provado, como os filhos de Israel foram testados antigamente, para ver se eles cumpririam a lei de Deus. Né? Então assim, Joseph Bates, pouco tempo ninguém mais ouviu falar dele, tá? Chutaram ele para escanteio. E o pessoal guardou ali as ideias dele e abandonou ele. Beleza. Assim, a gente nota que a Ellen White ela queria. Por que ela guardou? Como eu disse. Por que ela guardou essa doutrina do sábado? Porque entendam isso, gente. Essa é a doutrina que criava um exclusivismo para o povo ali adventista e que colocava todo o resto daquele povo que ela tinha mágoa no inferno. Não, esse povo aí, tudo igreja apostatária. Então ela segurou muito isso porque era o ponto-chave que fazia essa partição ali, esse racha, e colocava todo o povo que não seguisse guardar o sábado no inferno. Tá? Olha só a que ponto a Ellen White chegou, tá? De ira para falar dessas igrejas aí. Gente, isso aqui não é de Deus. Gente. Olha esse negócio aqui. Olha a fúria de Ellen White. Olha o que ela escreveu. Vi que desde que Jesus deixou o lugar santo no santuário celestial, entrou no segundo véu, em 22 de outubro de 1844, as igrejas se encheram de todos os pássaros imundos e odiosos. Vi grande iniquidade e vileza nas igrejas, contudo seus membros professam ser cristãos. Sua profissão de fé, suas orações e suas exortações são uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, Deus não está em suas assembleias. O egoísmo, a fraude e o engano são praticados por eles sem as reprovações da consciência. E sobre todos esses traços malignos eles jogam a capa da religião. Foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais, que são as igrejas não adventistas. Deus não está em seus pensamentos, suas mentes carnais habitam sobre si mesmas e eles decoram seus pobres corpos mortais e depois se olham com satisfação e prazer. Jesus e os anjos olham para eles com raiva. Olha isso, cara! Disse o anjo, seus pecados e orgulho chegaram ao céu, a parte deles está preparada, a justiça e o julgamento duraram muito, mas logo acordarão. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. As terríveis ameaças do terceiro anjo devem ser realizadas e todos os iníquos devem viver da ira de Deus. Olha isso, Ellen White coloca palavras na boca de Deus, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Contra a mulher maluca, cara, colocou
todo o ódio dela, né, e toda a ira na boca de Deus contra esse povo. Vocês já entenderam, doideira. Bom, o fato é, a partir desse momento aí, né, o pessoal ali o casal White foi para a região centro-oeste e passou a aglomerar cada vez mais fiéis, e aí finalmente, né, em 1863 foi criada a instituição adventista oficialmente. Olha só, gente, um ponto aqui importante. Não deixe que te engane com relação a esse negócio de 1863, tá? Eu já vi muita gente falar aí, Rodrigo Silva e outros doidos aí, falar o seguinte: não, somente em 1863 foi formada a Igreja Adventista. Antes disso não era Igreja Adventista. Peraí. Como é formada uma instituição adventista? Uma instituição, nesse caso adventista. Como é formada uma instituição religiosa? Existe um movimento religioso que começa organicamente ou não, mas começa com um grupo pequeno, vai crescendo, até o ponto que está tão grande que eles precisam oficializar, criando uma instituição religiosa. Uma instituição, ela não nasce da noite para o dia. Existia um movimento antes. E esse movimento se iniciou na época do movimento milerita. Essas pessoas estavam no movimento milerita, que oficializaram a igreja em 1863, estavam no movimento milerita, e eles se reuniram, foram crescendo, e chegaram a esse ponto aí em 1863. E aí foi oficialmente montada a igreja, mas era o mesmo grupo de pessoas, era o mesmo movimento. Não tem como você falar, não era. Foi ali a data que eles registraram isso publicamente. Mas antes disso já existia a Igreja Adventista como forma de um movimento. Tá? Que você pode chamar de igreja também, só não era oficialmente registrado em órgãos públicos. Mas era uma igreja. Então não caia nessa ladainha aí, tá? Bom. Então assim, a partir daí a Igreja Adventista já recebeu imediatamente, né, uma alcunha de proselitista, porque tentava pescar membros de outras igrejas, dizendo que eles deveriam entrar, os fiéis deveriam entrar para a igreja verdadeira de Deus e sair do protestantismo apostatado e tudo mais, tudo que eles falam até os dias de hoje. Bom, basicamente, gente, foi assim então que o sábado entrou na igreja adventista, tá? Agora, antes de eu terminar, eu tenho que trazer um outro ponto muito importante aqui para vocês, que fala sobre o livro Grande Conflito. Olha só, a gente vai trazer umas pinceladas aqui sobre esse negócio. No volume 3 eu vou falar mais sobre plágios da Ellen White e as doideiras dela, mas eu preciso falar um pouquinho agora do Grande Conflito antes de a gente entrar no próximo vídeo, mais na parte mais teológica mesmo sobre o sábado. A gente vai entrar no próximo vídeo, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Grande Conflito. Por quê? O Grande Conflito, ele fala basicamente, o livro Grande Conflito, ele fala basicamente de um conflito cósmico entre o bem e o mal, né, que Ellen White desenhou ali toda uma narrativa, e que basicamente os mocinhos são os guardadores do sábado e os malvados, os bandidos, são os guardadores do domingo. Basicamente é isso, tá? E todo o livro gira em torno disso, praticamente. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: ela faz uma viagem na história e ela narra como houve a mudança da guarda do dia sagrado do sábado para o domingo. Tá? Olha o que ela falou. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Olha lá. Ela disse no livro Grande Conflito, página 52. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservaram a santidade de seus preceitos. Ok. Você viu, né? Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Ok. O que acontece é que isso não é verdade. Tá? E assim, muitos teólogos não adventistas já vêm falando sobre isso há muito tempo, mas agora, recentemente, teólogos adventistas vêm se levantando contra essas loucuras que ela escreveu ali no livro Grande Conflito. Olha só, quem veio, tá, refutar Ellen White? Um cara chamado Dr. Samuel Bacchiocchi. Esse cara é um dos caras mais respeitados, assim, da Igreja Adventista, um dos teólogos mais respeitados, que tem ali como especialidade o sábado.
tá? Só para você ter uma ideia da envergadura desse cara a respeito do assunto, ele foi um dos únicos, um dos raros casos, né, de alguém de fora ali do escopo católico a ter acesso aos cofres de documentos secretos do Vaticano, né, quando ele estava fazendo ali o doutorado dele na Pontifícia Universidade Gregória de Roma. Então ele teve acesso a muita coisa, esse cara, tá? E ele, assim, enquanto eu era adventista eu admirava ele e tal, mas eu não sabia que ele tinha várias desavenças ou ele não acreditava em muitas coisas que Ellen White havia escrito, né? E eu não sabia disso, por isso não tinha chegado até mim na época, mas hoje em dia, cavando, eu achei muita coisa aqui. Então olha só, olha o que ele diz. Ele escreve o seguinte: o que é problemático é a impressão que muitas pessoas têm das declarações de Ellen White de que o sábado foi observado por todos os cristãos nos primeiros séculos, até no início do século IV. Ela também falava até no início do século IV, quando o imperador Constantino emitiu um decreto que tornava o domingo feriado público. Olha, ele continua. Os primeiros documentos que mencionam a adoração no domingo remontam a Barnabé em 135 d.C. e Justin Martyr em 150 d.C. Assim, é evidente que a adoração no domingo já foi estabelecida em meados do século II. Isso significa que, para ser historicamente preciso, o termo séculos deveria ser alterado para o singular século. Veja bem, na verdade, o que acontece é, nos primeiros séculos, tá, existia uma mistura ali de cristãos e judeus recém-convertidos, ou seja, gentios cristãos e judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, nesse período, esses judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, muitos deles guardavam o sábado ainda, porque era o costume deles. Alguns deles guardavam o sábado e o domingo, e alguns só observavam o domingo, tá? Então, você nota ali, por exemplo, que o Bacchiocchi ele menciona a Epístola de Barnabé, né? Que é reconhecido por muitos eruditos de ser datado com a sua origem entre 70 d.C. e 131 d.C., tá? Ou seja, ela foi escrita naquela geração logo posterior ali a Cristo, e muitos deles ainda estavam vivos, né? Então, olha o que a Epístola de Barnabé fala sobre esse assunto específico. Além disso, Deus diz aos judeus: suas novas luas e sábados não posso suportar. Você vê como ele diz: os atuais sábados não são aceitáveis para mim, mas o sábado que fiz, no qual repousei de todas as coisas, eu farei o começo do 8º dia, que é o começo de um outro mundo. Portanto, nós cristãos guardamos o 8º dia por alegria, no qual também Jesus ressuscitou dos mortos e quando ele apareceu e subiu ao céu. Tá? Obviamente, esse é um livro não inspirado, né, a Epístola de Barnabé, mas é reconhecidamente usado como bússola histórica ao longo dos anos, inclusive pelo próprio Dr. Bacchiocchi, tá? Que é um dos maiores expoentes aí da Igreja Adventista a respeito da história do sábado, né? Assim, e a coisa fica mais complicada ainda para Ellen White quando ela se aprofunda na questão da alteração oficial do sábado para o domingo. Segundo Ellen, né, essa alteração foi feita internamente pelo papado, utilizando-se do poder do Estado. Olha o que ela escreveu. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas apoiadas pelo poder secular foram os passos porque a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. Olha o que, cara, o próprio teólogo adventista vem falar. Olha o que o Bacchiocchi mais uma vez vem falar a respeito disso. Ambas as declarações citadas são equivocadas, porque o poder secular do Estado não influenciou ou obrigou os cristãos a adorar o domingo durante o segundo e o terceiro séculos. Naquela época, os imperadores romanos eram bastante hostis ao cristianismo. Eles estavam mais interessados em suprimir o cristianismo do que em apoiar os líderes da igreja na promoção do culto dominical. O bispo de Roma não poderia ter recorrido ao poder do Estado para obrigar a observância do domingo como o dia do Senhor. Eventualmente, a partir do século IV, alguns imperadores romanos apoiaram ativamente a agenda da igreja, mas isso foi muito tempo após o estabelecimento da observância do domingo. Ele continua: na minha dissertação do sábado para o domingo, eu deixo evidente que o bispo de Roma foi realmente o pioneiro na mudança no dia da adoração, mas ele fez isso sem a ajuda do governo romano. O que precipitou a necessidade de mudar o sábado para o domingo foi a legislação anti-judaica e anti-sábado promulgada em 135 d.C.
depois de Cristo, pelo imperador Adriano. Depois de suprimir a segunda revolta judaica, conhecida como revolta de Bar Kokhba, que causou muitas baixas, o imperador Adriano decidiu lidar com o problema judaico de maneira radical, suprimindo a religião judaica, né? Aí depois ele fala lá na frente, mas naquela época o bispo de Roma não podia apelar para o poder do Estado para obrigar a observância do domingo como o dia do Senhor, porque aos olhos dos romanos o cristianismo ainda era uma religião suspeita a ser suprimida ao invés de ser apoiada. Ok, então assim, fica claro que mais uma vez Ellen White errou, o papado nunca se utilizou do poder do Estado para mudar o sábado para o domingo, né, como ela alega no seu livro Inspirado. O que acontece? Na verdade, ela ainda chega a dizer o seguinte, ó. Segundo ela, a Igreja Católica realizou vastos concílios. Eu vou tentar não fugir muito da questão do sábado, mas eu tenho que trazer isso para vocês vão entender no final. A Igreja Católica realizou vastos concílios com o intuito de rebaixar o sábado, né, cada vez mais como dia sagrado. Olha o que ela diz aqui a respeito disso. Os concílios católicos rebaixaram o sábado. Celebravam-se de tempos em tempos vastos concílios, aos quais do mundo todo concorriam os dignatários da igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Tá. O que acontece? De acordo com registros históricos, ocorreram 7 concílios da Igreja Católica entre 325 e 787 d.C. Mas Ellen White mais uma vez erra. Tá? Olha o que o Bacchiocchi fala sobre isso. Em toda a minha leitura dos 7 concílios ecumênicos, não encontrei sequer uma referência à questão do sábado ou domingo sendo debatida nesses concílios. Presumivelmente o motivo é que a observância do domingo não era mais uma questão debatida, pois ele havia sido amplamente aceito pelos cristãos da época. Foi algo aceito, não tinha debate sobre isso. Tá? Então, assim, como que poderia... o sábado estaria sendo rebaixado um pouco mais em cada concílio se esse assunto nem era um ponto de discussão entre essas pessoas? Nada a ver, tá? O domingo já havia sido estabelecido muito tempo antes como dia de reunião, muito tempo antes inclusive do primeiro concílio ecumênico católico, que ocorreu em 325 depois de Cristo, tá? Então assim, agora, gente, eu estou chegando aqui mais perto do negócio, mas isso aqui é muito importante. Olha só. Vocês que são adventistas, ou que vocês que conhecem a Igreja Adventista, vocês sabem que a questão dos 1260 dias, ali se iniciando em 538 d.C., terminando em 1798 d.C., é de extrema importância para encaixar o chifre pequeno de Daniel 7 nessa história aí, como sendo Roma papal. Tá? O que acontece? Tá tudo errado com relação a isso também. Olha só. Olha o que ela falou a respeito disso, né? Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos do estabelecimento papal começaram em 538 d.C., da nossa era, e terminariam, portanto, em 1798. Todos os adventistas que ensinam escatologia falam sobre isso, tá? E corroboram esse negócio aqui. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com o estabelecimento do papado no ano 538 da nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição. Se alguém leva em cativeiro irá. Olha só. Bacchiocchi aparece de novo, cara. Esse cara é aquela história, né? Deus usa... Balão foi querer amaldiçoar, acabou abençoando. Ele usa o cara e ele fala, mesmo o adventista está falando aí contra toda essa loucura. Olha lá. O que ele fala? O desenvolvimento da supremacia do papado começou muito antes de 538. Em seu livro A História da Igreja Cristã, que serviu por muitos anos como livro texto padrão para as aulas de História da Igreja, William Walker dedica o capítulo 6, Crescimento do Papado, durante os séculos IV e V. Ele ressalta que durante esse período houve papas influentes como Damasco, Inocêncio e Leão I, chamado o Grande,
que avançou grandemente o poder espiritual e temporal do papado. Por exemplo, o último papa mencionado, Leão I, conhecido como Leão o Grande, aumentou muito o prestígio político do papado, ameaçando com o fogo do inferno Átila o Uno quando ele se aproximava de Roma em 451 com seus soldados aterrorizantes. Átila obedeceu ao papa e se retirou para além do Danúbio. Mais tarde, o papa Leão garantiu concessões dos vândalos quando tomaram Roma em 452. Ele é chamado de Leão Grande por avançar e consolidar o poder do papado. O desenvolvimento da supremacia do papado é um processo gradual que dificilmente pode ser datado de 538. O processo começou já no segundo século, quando a primazia do bispo de Roma foi amplamente reconhecida e aceita. Ou seja, não, tá? O poder, a Roma papal não se iniciou no ano de 538, nada a ver, tá? E ele ressalta ainda que a perseguição aos cristãos por Roma papal não aconteceu entre o ano de 538 e 1798. Ou seja, esse período profético está completamente errado, totalmente fictício, tá? Olha o que Bacchiocchi fala de novo. O primeiro problema é o significado questionável do ano 538. Observamos anteriormente que o triunfo de Justiniano sobre os ostrogodos em 538 durou pouco, porque sob seu novo líder, Tótila, os ostrogodos rapidamente capturaram a maioria de seus territórios perdidos. Em outras palavras, esse evento não aumentou significativamente o poder do papado, que ainda enfrentava assédio constante por vários governantes nos próximos séculos. O segundo problema com a interpretação tradicional adventista é o fracasso em explicar o significado básico desse período profético. A perseguição e a proteção da igreja não começaram em 538 nem terminaram em 1798. Essas são realidades que caracterizaram toda a história da Igreja de Deus ao longo dos séculos. Algumas das perseguições mais sangrentas dos imperadores romanos ocorreram durante os primeiros 4 séculos. Tá. O que acontece, gente? Você que conhece a escatologia adventista sabe que Daniel 7 ali, segundo eles, fala sobre, né, o chifre pequeno, sendo Roma papal, que arrancaria 3 dos 10 chifres ali da quarta besta, do quarto animal. Esses 3 chifres seriam 3 tribos que haviam dominado a região ali da Europa, junto com outros 7, né, ou seja, 10 tribos, mais 3 teriam sido arrancados por Roma papal em 538, tá? Depois de Cristo. E essas tribos seriam os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Só que esse povo não caiu em 538 depois de Cristo. Isso é história, é só você ir na história, tá? Olha o que a história diz. A história diz que os ostrogodos, apesar de terem sofrido de fato alguns reveses militares iniciando no ano de 535 depois de Cristo e culminando com a queda de sua capital Ravenna por ataques bizantinos à Itália, os ostrogodos teriam retomado a ofensiva entre 541 e 548 depois de Cristo e reconquistado grande parte do seu território, incluindo a própria cidade de Roma. Tá, isso aqui é história, né? Guy Halsall, Barbarian Migrations in the Roman West, tá, de Cambridge, New York, Cambridge University. Essa guerra continuou com a liderança de Tótila até 552 depois de Cristo, quando enfim um líder dos ostrogodos foi capturado e morto, e finalmente então essa tribo passou a ser extinta somente por volta do ano 562 depois de Cristo. Não somente isso, como a tribo dos vândalos também não foi extinta no ano de 538 depois de Cristo, mas sim em 534 depois de Cristo, quando o rei Gelimer se entregou ao exército bizantino. Tá lá, John Bagnelli, Barry, History of the Latter Roman Empire, from the death of Theodosius I to the death of Justinian. Gente, isso é história, tá? Já a tribo dos érulos só começou seu declínio em 542 depois de Cristo, quando o rei Grepes faleceu juntamente com a sua família na chamada Praga de Justiniano, uma pandemia ocasionada por ratos na região do Mar Mediterrâneo que se espalhou por todo o Império Bizantino, né? Mesmo assim, os érulos ainda se rebelaram contra Roma sob o comando do seu novo rei Datius e seu irmão Aordos entre os anos de 545 e 548 depois de Cristo. Ou seja, a maioria esmagadora dos historiadores eruditos não adventistas concordam entre si. Nada historicamente relevante aconteceu no ano de 538 depois de Cristo, a ponto de tentar encaixar essas interpretações proféticas aí relacionadas aos 1260 dias de Daniel 7:25 e Apocalipse 12:14. Tá, agora, além dos teólogos e eruditos não adventistas, agora teólogos adventistas estão falando que realmente não tem nada a ver. Tá? Então, assim,
Além disso, vamos falar um pouquinho do ano de 1798. Será que realmente esse foi o ano que o papado teria sofrido a sua anulação, conforme diz Ellen White no livro Grande Conflito? A aplicação da... Olha o que ela escreveu. A aplicação da chaga mortal indica a anulação do papado de 1798. Mais uma vez vem quem? Dr. Bacchiocchi e desmente toda a história. A prisão do Papa Paulo VI foi condenada pela Rússia e a Áustria. Ambas as nações decidiram unir forças para restaurar o Papa ao seu trono pontifício em Roma. Quando o governo francês foi confrontado com essa nova coalizão e com levantes populares, decidiu transferir o Papa a Valência, na França, onde morreu 40 dias depois, em 29 de agosto de 1799. A morte de Pio VI dificilmente pode ser vista como anulação ou a queda do papado. Foi simplesmente uma humilhação temporária do prestígio do papado. De fato, Pio VI pôde dar diretrizes para a eleição de seu sucessor. Poucos meses após sua morte, os cardeais se reuniram em Veneza. Em 8 de dezembro de 1799, elegeram Barnabá Chiaramonte, que adotou o nome de Pio VII em deferência ao seu antecessor. O novo Papa conseguiu negociar com Napoleão, concordado em 1801, os artigos orgânicos em 1802. Esses tratados restauraram ao Papa alguns dos territórios dos estados da Igreja e regulamentaram a extensão da autoridade papal na França. Os anos seguintes marcaram não a queda, mas o ressurgimento da autoridade papal, especialmente sob o pontificado de Pio IX. Em 1854, Pio IX promulgou o dogma de Imaculada Conceição de Maria, super conhecido. O evento de coroação do pontificado de Pio IX foi a convocação do Concílio Vaticano I, primeiro em 8 de dezembro de 1869, e ele teve uma notável presença de todo o mundo romano. Em 18 de julho de 1870, o concílio promulgou o dogma da infabilidade papal. Esse dogma aumentou bastante a autoridade do Papa e desacredita qualquer tentativa de atribuir a 1798 a queda do papado. Olha isso, gente. Nenhuma das datas funcionam. 538, uma farsa. 1798, uma farsa. 1260 dias, uma farsa. 42 meses, uma farsa. Tudo errado. Ostrogodos, vândalos, eros, tudo errado. Nada bate, tá? Agora eu quero saber o seguinte de vocês. Assim, vamos só colocar em contexto aqui. Esse chifre pequeno de Daniel 7, na verdade, fala do não é Roma papal. Fala do anticristo no final dos tempos, tá? Que nem apareceu ainda. Esses 10 chifres são 10 poderes, 10 países que estarão dominando o mundo na época. E 3 desses países serão derrubados por esse anticristo. Tá? Agora, a gente tem que ter muita humildade para querer desvendar as profecias do Apocalipse no final dos tempos. A gente pode tentar, mas a gente não pode falar com certeza. Isso é com certeza isso. Não. Não tem como falar. Ninguém sabe com certeza o que é. Ninguém sabe com certeza o que é a marca da besta. Tá? Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Ninguém sabe o que é o anticristo. O cara falou que sabe, está mentindo. Não sabe. Não sabe. A não ser que ele esteja envolvido lá nos Illuminati, sei lá o que. Ele não vai saber. Eu nem sei se esse cara já nasceu. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim. Mas o fato é... Tá, agora vamos falar sério aqui. Como que uma profetisa, uma mensageira do Senhor, pode ter recebido tantas visões de Deus tão falsas assim? Eu quero que você se pergunte, amigo adventista. Como é possível? Ellen White é mensageira do Senhor? Ok, é mensageira do Senhor. Ela recebia visões de Deus? Ok, recebia visões de Deus. Por que Deus mandava visões falsas para ela? Por quê? Comprovadamente falsas. Deus mandava alguns fake news para ela, então. Não, é a pegadinha, né? Vamos fazer ela espalhar isso daí só para enganar esse povo. O que estava acontecendo aqui, tá? Então, assim, da onde ela tirou essas informações? Se não foi de Deus, da onde essa mulher tirou essas loucuras? O problema é que a gente descobriu de onde, tá? Ela tirou isso. Olha a situação aqui. Olha que complicado esse negócio aqui. Querem saber da onde? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Na verdade, assim, a gente vai falar, já disse isso aqui, a gente vai falar sobre os plágios da Ellen White no volume 3, tá? Bem especificadamente a respeito disso no volume 3. Porém, a gente vai trazer algumas coisas aqui agora para vocês que... Meu Deus do céu. Olha só. Da onde que ela tirou essas informações, gente? De 2 livros que ela plagiou para escrever o Grande Conflito. Olha isso aqui.
Deus, tem misericórdia desse povo. Ó, o primeiro livro em questão, né, que ela copiou, foi utilizado por ela como um modelo estrutural do que viria a ser a sua maior obra literária. Ela usou como uma estrutura ali, tá? Na verdade, quando você analisa os dois livros, você vê que ela tem os mesmos tópicos descritos, né, na mesma exata ordem do livro Grande Conflito. Quando você analisa o outro livro, você vê isso, tá? Mas que livro seria este? Esse livro se chamava o seguinte, olha o nome: O Grande Conflito entre Deus e o Homem, a sua origem, progresso e fim, de Horace Lorenzo Hastings, né? Ou H.L. Hastings, como ele era conhecido. Esse cara, ele publicou 3 artigos, adivinha onde? Na revista Review and Herald, que quem era o editor-chefe era o James White, tá? Ou seja, isso mostra que ele era próximo ao casal White. E esses artigos que ele publicou ali, mais à frente fariam parte do livro de Hastings, esse livro aí, O Grande Conflito entre Deus e o Homem, que apresenta uma assombrosa semelhança com o livro Grande Conflito de Ellen White. Seria isso uma grande coincidência? Qual é a probabilidade? Para pra pensar, qual a probabilidade? Olha todas as peças aqui. Ou uma grande desonestidade intelectual realizada por Ellen White. Bom, o segundo livro, esse foi o primeiro. O segundo livro que ela utilizou também para plagiar foi o livro chamado As Três Mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12, e particularmente a terceira mensagem angélica e a besta de 2 chifres de J.N. Andrews, tá? Andrews, ele teve como colaborador, né, o seu cunhado Ryan Smith, que era muito conhecido na época no circuito adventista e tal. Então, é isso. A gente não vai falar mais sobre isso, tá, agora, porque isso tudo vai ser trazido no volume 3. Mas assim, gente, vocês estão entendendo? Porque olha só, essas datas que eu trouxe para vocês que ela errou, todas essas informações que ela errou, etc., não mostra somente que ela não foi inspirada por Deus, mas essas mesmas datas erradas estão nesses livros que ela plagiou. Ela copiou o erro do cara e trouxe para o livro dela. Então quando você vai no livro dessas pessoas, você vê que o mesmo erro das datas estão lá, nesses 2 livros aí que ela plagiou. Olha, vocês estão entendendo? Cara, como pode um negócio desse? Procurem a respeito disso. Não precisa acreditar em mim. Vão atrás. Façam o que vocês têm que fazer, tá? Enfim, gente. Complicado. Bem complicado. Então, assim. É difícil trazer isso. Dói. Ouvir dói. Muitos não vão acreditar, muitos vão entrar em negação, alguns vão acreditar e alguns vão buscar e vão constatar que eu estou falando a verdade, tá? Mas assim, é interessante você ver que, né, teólogos adventistas estão se levantando, e o Dr. Bacchiocchi é um dos exemplos, mas vários outros estão se levantando para falar a respeito disso, que tem que ser dito, gente. É um engodo que vem se arrastando por muitos anos e tá enganando muitas pessoas, tá? Enfim, então, a partir do próximo vídeo a gente vai iniciar o estudo teológico aí, né? Agora a gente vai entrar na teologia mesmo, a respeito do sábado, e vai trazer para vocês, né, o porquê disso tudo, como entender. Não, vocês não podem perder nenhum capítulo, gente. Na moral, eu vou trazer chaves para vocês que vai explodir a mente de vocês. Sério mesmo, vai. Ok, agora eu entendi. Agora eu entendi. É isso que vai acontecer com vocês, tá? O que eu creio, na verdade, assim, no final desses vídeos, tá, vocês vão entender o que eu tô falando, o que eu vou falar aqui agora para vocês, que é o seguinte: pode parecer heresia para você que tá ouvindo agora, mas não é, tá? É a mais pura verdade. A verdade é, você não pode, o cristão, ele não pode seguir toda a Bíblia. Ei, taca pedra em mim ainda não.
Como assim, Gleison? O cristão não vai seguir toda a Bíblia? Que história mais doida é essa? É isso mesmo. Como assim? Desse jeito. Por quê? Porque se você quiser seguir toda a Bíblia, você vai ter que apedrejar adúlteros. Você vai ter que ir na casa de uns pastores adventistas aí e vai ter que apedrejar eles. Você quer seguir toda a Bíblia, você vai ter que fazer isso. Você quer seguir toda a Bíblia? Então tá bom. Então você vai ter que circuncidar todos os meninos, todos os homens da sua família. Você vai ter que assumir a esposa do seu irmão que faleceu e agora você vai ter que assumir. Filhos desobedientes serão apedrejados. Quem quebrar o sábado vai ter que ser morto, apedrejado. Vocês estão entendendo, gente? Então, a Bíblia, é preciso que a gente entenda. Existem situações, tá, que foram dadas somente para um determinado povo, para um determinado tempo. Tudo envolve contexto. Você tem que entender o contexto, tá? E envolve também para quem aquilo foi dado, para quem aquilo foi escrito, qual é o objeto, né? Quem é o sujeito que está recebendo aquela informação ali, tá? É claro, muitos princípios do Antigo Testamento a gente usa para o Novo Testamento, princípios morais, sim, a gente utiliza, muitas histórias, sim, a gente utiliza, mas existem determinadas situações que não são para nós. E no final dessa série você vai entender tudo isso. Tá? Você vai entender perfeitamente tudo isso. Então, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir rapidamente duas coisas para você que chegou até o final aqui comigo. Você viu que eu não pedi no começo, tá? Mas eu vou pedir agora. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo. O algoritmo do YouTube, você sabe, quando você curte, você faz com que outras pessoas recebam essa recomendação. É muito importante que chegue a outras pessoas esse vídeo e todos os vídeos da série. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que você ama, tá? Espalhe mesmo. E eu gostaria que você fizesse mais uma coisa para mim. Isso agora é especialmente para quem adquiriu o volume 1. O volume 1. Você que adquiriu o volume 1. Quero que você termine de assistir esse vídeo e faça um grande favor para mim. Você vai até a Amazon, você vai lá na Amazon, vai lá no livro Descortinando Adventismo volume 1 e vai deixar uma avaliação, tá? Do que você, francamente, o que você achou do livro. Escreve lá, joga lá, tá? Eu recebi muitas mensagens. O livro, por sinal, ele está esgotado praticamente, deve ter uns 50 livros ainda. Aqui nos Estados Unidos eu já não tenho mais nenhum. No Brasil deve ter em torno de uns 50 mais ou menos, acho que menos do que isso. Eu recebi muitas mensagens de muita gente me agradecendo, né, porque foi liberto, já se desligou da igreja adventista, está tendo um relacionamento com Deus agora, a vida está mudando, esse povo está iniciando a vida espiritual agora, foram libertos, em nome de Jesus, muita gente, mas muita gente mesmo, tá? Estou muito feliz com isso, mas eu gostaria que vocês fizessem isso. Por quê? Porque isso ajuda a fazer com que outras pessoas adquiram um livro e sejam também libertos. Então deixe lá o seu comentário, né, a sua avaliação. Isso vai ser muito bom, tá, para a divulgação desse livro do volume 1 também. Aí quando você adquirir o volume 2, depois que você lê, também deixa uma avaliação ali. Se tiver na Amazon nesse período, eu creio que a editora Quatro Ventos vai colocar aí na Amazon também. Mas então quando entrar o volume 2, você também deixa uma avaliação ali, vai ser bem bacana isso daí também, vai ajudar ali na divulgação, né, desses livros aí. Beleza, gente? Muito obrigado, tá, pela tua audiência, obrigado por ter ficado até o final. Daqui a 3 dias, 8h01 da noite, mais um vídeo, e agora a gente vai entrar na parte teológica mesmo, tá? Segundo vídeo da série Descortinando Adventismo volume 2, e você vai começar a entender agora questões profundas a respeito do sábado. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre se existe de fato sábado em Gênesis. Será que existe sábado em Gênesis mesmo? Vamos entrar nessa questão. E
nós vamos falar sobre a aliança abraâmica, muito importante para você entender a nova aliança. Você tem que entender a aliança abraâmica primeiro. Aí você vai também, consequentemente, entender a antiga aliança, etc. Então tem muita coisa. Gente, tá muito legal. Essa série tá muito... Olha, é muita informação. Ai, Senhor. Muita gente vai ser liberta em nome de Jesus. Tá bom, gente? É isso. Deixe seu comentário no vídeo. Deixe seu comentário no Instagram. Eu vou sortear os livros para vocês. E no próximo vídeo também vai chegar alguns vídeos, eu vou sortear camisetas também, mas a princípio vão ser livros mesmo, 4 livros, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até daqui a 3 dias. Nos vemos lá.